Boa tarde, pessoal. Oi, 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 oi. Estamos começando, então, a Hack Brasil. Meu nome é Wangley, gosto de falar que de Wagner para cima já começo a responder. Sou conhecido como Wang aqui da Hack Brasil. E hoje a gente trouxe aqui 3 startups e a construção da Hack Brasil foi, na realidade, uma construção que une o que a gente considera o melhor do empreendedorismo com o melhor do impacto social aqui dentro da Brasil Conference. E como vocês vão ver, essa seleção, pessoal, foi uma das mais concorridas assim, da história da Hack Brasil. É a 12ª edição e espero que vocês gostem bastante. O meu time trabalhou aí com 4 fases diferentes para trazer essas 3 startups magníficas, representando aí regiões diferentes, com problemas diferentes de todo o Brasil. E, bom, é claro, para a gente ter essa competição, essa arena pitch de impacto, como a gente bem chamou aqui, nós temos 4 jurados conosco. Aqui, da minha esquerda para a minha direita, a gente tem a Ana Fontes, super empreendedora, super representativa. Perfeito. Logo após ela, a gente tem um Christian, nosso representante da nossa parceira Canary. Um cara que dispensa apresentações, garote ali da Taco, também como um dos nossos jurados. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Mandio, claro, também super empreendedor, investidor anjo, que também está aqui com a gente na banca da Hack Brasil 2026. E bom, é claro, nós precisamos de uma apresentadora e por que não trazer uma empresária de grande sucesso, que vocês provavelmente escutaram agora há pouco. Então eu gostaria de convidar aqui para o palco Bianca Andrade, Boca Rosa, para fazer a nossa apresentação. Uma salva de palmas, por favor. Olá, gente. Tudo bem? Quanto tempo que eu não vejo vocês? E aí, querido? Claro. Tudo bem? Gente, eu estou muito feliz de participar desse momento. Eu já estava muito feliz de fazer esse talk aqui com vocês e com a Ana, mas agora estar aqui com vocês também já é mais um novo desafio. E, para mim, gente, eu que sou uma empreendedora que veio lá do Complexo da Maré, uma mulher que passou a vida inteira, né, estudando em colégio público, tá aqui faz muito sentido, porque a jornada empreendedora não é fácil. E trabalhar com propósito, trabalhar vindo de onde eu vim, e que muitas pessoas também, né, que estão aqui me escutando também se identificam, é um desafio muito grande. Eu estava conversando com os 3 finalistas agora, que foi até aquela piadinha que eu trouxe no começo. Para que a gente vai empreender com tanto propósito, né? Olha, onde é que a gente foi se meter? Mas o nosso país precisa da gente, o futuro precisa da gente, então faz muito sentido estar aqui por conta disso. Muito obrigada, gente, por terem me escolhido também. Vocês são uns amores, assim, eu estou me sentindo muito acolhida, muito amada. Eu acho que é muito importante, né, eu trazer esse muito obrigado aqui para vocês e dizer o quanto eu estou me sentindo, de fato, bem recebida, tá? Então, que seja um momento muito de comemorar, na verdade, né? A gente estava até falando que os 3 já são grandes vencedores aqui com a gente. A gente tem até uma surpresinha para vocês depois. Já contou para eles, não? Não. Ah, então é surpresa ainda. Às vezes eu falo, eu sou a última a saber, sabe? Tipo, não é mais surpresa. Tá. A gente tem uma surpresa para vocês depois. E então vamos começar, né? Eu vou chamar. A gente já chama já os 3? Já vamos chamar? Vamos chamar um de cada vez. Então tá. Você chama o primeiro? Posso chamar? Vai, pode chamar. Beleza. Então o nosso primeiro a subir ao palco, por favor, Jorge Mateus. Apresentando Painter Robot. E não é composto, é o nome. Jorge Mateus é maravilhoso, gente. E ele quer se defender. Você nasceu primeiro, conta essa história. Eu sempre falo, não Jorge, só Jorge, né? Eu digo Jorge Mateus, porque daí o pessoal lembra. Mas é bem isso. Eu vim primeiro, né? Eu vim primeiro que eles, então eles me copiaram, né? Eu tenho que cobrar uns royalties deles aí. Maravilhoso. Acho que
Eu vou falar na lapela? Vocês Acho que estão sim, escutando? né? Tá tudo certo, perfeito. Posso? Você quer falar aqui? Oi? Oi? Agora foi? Dá pra ver. Deixa eu só... Peraí. Grandes ideias. Eles vão botar a apresentação. Aí, agora sim. Bom, então hoje eu vim falar aqui para vocês não sobre um robô, não somente sobre um robô ou sobre tecnologia. Eu vim falar sobre salvar vidas, ser mais sustentável e melhorar a qualidade de trabalho dos pintores. Então, olá, eu me chamo Jorge Matheus, eu sou formado técnico em mecânica, atualmente estudo engenharia mecânica, sou o fundador da Painter Robot e eu inventei o primeiro robô de lavagem em pintura externa de edifícios do Brasil. A nossa história ela começou através de um trabalho de conclusão de curso. Então, um dia eu estava chegando em casa e me deparei com os pintores pintando a fachada do prédio que eu moro e pensei, mas não é possível que eles estão pendurados correndo esse risco. Eu preciso automatizar esse processo. A partir disso, pesquisando mais sobre a pintura externa em edifício, eu me deparei com um número bem assustador, de que a cada 24 horas ocorrem mais de 100 mortes no mundo por quedas em altura. E isso deixou de ser apenas um dado quando eu escutei de um dos pintores do meu prédio dizendo que seu colega havia caído e precisou ser hospitalizado, mostrando que essa é uma realidade que pode acontecer perto de qualquer um de nós. A partir disso, então, a gente desenvolveu uma solução que é um robô, capaz de automatizar o processo de lavagem e pintura externa dos edifícios de forma 4 vezes mais rápido, mais barato, mas principalmente mais seguro. O robô ele foi projetado para ser o mais simples e familiar com os pintores. Então, a gente utiliza tecnologias que eles já estão habituados a utilizar na obra dentro do robô. Aqui a gente tem alguns dos nossos cases, como, por exemplo, a aplicação de selador no maior prédio do Rio Grande do Sul, pintura de uma loja da Van, aplicação de selador na primeira torre alta da construtora Tenda, no Rio Grande do Sul, e um teste de pintura numa obra da construtora Novolar, no Rio de Janeiro. Entre outros testes com construtoras, fabricantes de tinta e também pintores. Então, hoje, o nosso modelo de negócio é de aluguel da máquina, porque no aluguel a gente possui uma margem maior, além de tornar a tecnologia mais acessível para o mercado. Então, nossos clientes salvos vão ser construtoras e pintores que vão ter a partir de 2 equipes de pintura, porque uma equipe com um robô vai conseguir economizar 41% do seu custo de metro quadrado de mão de obra, aumentando, então, sua produtividade em mais de 4 vezes. Hoje, o nosso mercado-alvo ele é cerca de 0,06% do mercado de repintura de edifícios no Brasil. Então, isso seria uma oportunidade de 7,5 milhões de reais por ano, sem considerar outros mercados já mapeados, como, por exemplo, de aplicação de selador, textura ou pintura interna. E hoje, o nosso robô está gerando cases em grandes construtoras, mas com o prêmio da Brasil Conference, nós vamos produzir mais um robô para gerar mais cases com essas construtoras e fechar o contrato com elas. Porque a gente entende que, a partir disso, nós vamos conseguir fazer a captação de investimento necessária para estruturar toda a operação técnica e comercial, para produzir e alugar 11 robôs no nosso primeiro ano, escalando para 150 robôs no 5º ano de operação, atingindo, então, nosso mercado-alvo. Fazendo uma análise competitiva, o nosso robô ele possui a usabilidade mais fácil, menor custo de produção e maior produtividade. Ou seja, a gente possui o único robô que se adapta ao pintor e não o contrário. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, que o nosso robô ele pode pintar desde o prédio mais alto do Rio Grande do Sul até mesmo uma loja da Van. Ou seja, todo prédio que pode ser pintado por uma pessoa, ele pode ser pintado por um robô. E daqui a 5 anos, todo prédio que pode ser pintado por uma pessoa vai ser pintado pelo Painter Robot, sendo operado por uma pessoa. Muito obrigado. Perfeito. Acho que a gente pode abrir para os jurados, né, Bianca? Com certeza. Por favor. Vamos começar pela Ana? Pode ser. Eu fiquei curiosa, eu entendi a dinâmica do aluguel, né, de 5 mil reais, mas pelo que eu entendi, vocês têm problema para poder fazer mais robôs. Por que não acelerar isso de alguma outra forma, com alguma construtora sendo, sei lá, sócia, parceira, alguma coisa nesse sentido? Porque eu acho 5 anos um tempo longo para ter 152 robôs. Não sei se achei longo. Isso é uma possibilidade que nós já estamos estruturando junto com essas construtoras que a gente está testando, né? Mas a gente quer
proporcionar o aluguel não só num viés de construtora, mas também para tornar a tecnologia mais acessível para os pintores também, né? Nesse viés. Então, vocês vão usar os dois modelos de negócio. Exatamente. É isso. Exatamente tá bom. isso. E qual que é a maior objeção, a objeção mais frequente que você recebe quando você está tentando vender para uma construtora nova? Certo. A construtora, hoje, por exemplo, ela vai fazer a aplicação de selador, depois ela vai fazer a aplicação de textura. Então, hoje, eles querem a tecnologia completa, né, que faça as duas operações. Então, hoje, a gente está trabalhando com elas para implementar primeiro o robô para fazer o selador, para então a gente evoluir essa tecnologia para aplicar a textura. Então, é por isso também que com o prêmio hoje, a gente faria essa nova tecnologia para implementar o processo por completo para elas, que é o que elas buscam, né, mais. Como que é a competição para você? Tem outras empresas que fazem isso, na China, que seja? Sim, a gente vai ter outros players que vão ser mercado asiático, Europa, que estão vindo para os Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma empresa que faz o aluguel, eles fazem, na verdade, prestação de serviço de lavagem, né, de fachadas. Então, eles trazem a tecnologia da China e prestam serviço. Então, a gente é a única com esse intuito de alugar a tecnologia e não prestar o serviço no Brasil. Duas dúvidas. Uma, mais ou menos hoje, quanto que custa, né, montar o robô? Imagino que com o tempo você consegue otimizar isso. E dois, assim, quando você ganha um cliente, ele consegue operar sozinho ou ainda... É algo que, eu sei que você comentou que você tenta deixar o mais parecido possível com como eles já operam, né? Mas na prática eles conseguem tocar sozinhos ou você precisa ter seu time ali envolvido por a operação inteira? Certo. Hoje, o custo de produção do robô está em torno de R$50 mil, mas o robô ele foi projetado para ser fabricado em qualquer fábrica do mundo. Então, a gente terceiriza todo o processo e faz a montagem do equipamento. Mas toda a tecnologia é nossa, né? Patenteada também. Essa questão de usabilidade do equipamento, por isso que a gente preferiu, né, projetar ele desde o zero, porque a gente pega tecnologias que eles já usam, como uma máquina airless, uma lavadora de alta pressão, e acopla dentro do robô. Então, ele vai ter um controle remoto, ele vai clicar num botão, antes ele vai fazer ali todo esse setup dentro da máquina, mas ele vai clicar num botão e o robô vai fazer o processo. Então, ele não precisa ter uma formação a mais, né, para atuar junto com o robô. Ele vai só realmente não ficar suspenso e sim no solo, controlando. Jorge Mateus, muito obrigada. Eu não consigo falar Jorge Mateus. Obrigado. Vou conseguir. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, palmas. Jorge Mateus. Agora eu vou chamar a Thaís, minha carioca conterrânea, dona da Floritec, para brilhar no palco. Brilha, Thaís. Obrigada. Palmas. Tá funcionando? Vocês estão ouvindo? Ah, perfeito. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Thaís, da Floritec. E, bom, a gente vai falar em 4 minutos e durante esses 4 minutos é o tempo de encher 2 aviões comerciais, esse mesmo que vocês pegaram para vir para Boston, com 4 toneladas de lixo. Só que esse lixo ele não vai estar sendo reciclado e destinado corretamente. Porém, o Brasil perde anualmente cerca de 14 bilhões de reais por não estar reciclando. E apenas 3% é reciclado. Então, imagina o tanto de emprego que a gente está deixando de gerar e o tanto de riqueza para o nosso país. Não só isso, a gente não só recicla o suficiente, mas também faltam dados. Quem descarta? Por quê? Aonde? E, pensando nisso, a Floritec desenvolveu uma maneira de você transformar a reciclagem em não só antes um custo para a empresa, como obrigações legais, mas também um canal de conexão com o consumidor, venda e aquisição. E a ideia é que a gente crie uma conexão tão interessante com você descartando, que a gente nem vai lembrar que está reciclando, de tão divertido que é. E hoje, né, por que isso é importante no Brasil? Além do tantos aviões que a gente gera de lixo
pressão regulatória, política nacional de resíduos sólidos e baixo engajamento. A gente não tem, enquanto consumidor, incentivo. A gente descarta e não ganha nada. E, bom, hoje a gente trabalha com uma máquina também patenteada, hardware e software. Você descarta, tem todo um sensoriamento. Descarto meu resíduo, uma cápsula, ganho cashback e consumo à vontade. E a gente trabalha hoje com grandes marcas, Boticário, Natura, Shell, Petrobras. E um resultado muito interessante é que o case da Nestlé para descarte de cápsula de café, cerca de um aumento de 25% no ticket médio, ou seja, o tanto daquela venda no ponto de venda que a gente gera com a máquina, ela mais do que se paga o investimento. E hoje a Flore atua nacionalmente, a gente trabalha junto com cooperativas de reciclagem e tem um retorno financeiro para elas também. E mais de 15 mil pessoas descartaram com a gente e tiveram uma experiência com diversas marcas também, uma experiência muito positiva. Hoje o nosso modelo de negócios é uma alocação mensal, então uma receita recorrente da máquina. A gente presta todo o suporte na operação, treinamento, instalação, coleta também. E para as empresas, elas além de terem um maior contato e aumento de vendas e fidelização com o consumidor, elas recebem dados pós-consumo, ou seja, empresas gastam hoje mais de 700 bilhões de reais em marketing e engajamento. E elas recebem com a Flore, com esse investimento que eu trago aqui, o retorno sobre quem que é o público delas e como elas conseguem se conectar e gerar ainda mais valor. Hoje a gente está no mercado de mais de $1 trilhão, juntando resíduos e retail media com a ativação do consumidor. E hoje, no curto prazo, a gente vislumbra entre 10 milhões de dólares a 30 milhões, pensando em contratos que já estão vigentes. Hoje a Flore se diferencia pela experiência desenhada para o consumidor brasileiro. A gente quer praticidade, gente, não quer pensar muito. Pega e descarta e a gente dá os dados e a experiência. Hoje a gente conta com um time que eu sou apaixonado, do Rio também, fala chiado que nem eu. A gente tem engenheiro, mecânico, designer, de tudo que faz com que a Flore hoje esteja buscando também investimento para poder escalar a operação nacionalmente. Mais de 500 máquinas, uma rede de máquinas conectadas via inteligência artificial e internet das coisas, para poder não só melhorar a reciclagem, mas também gerar muito mais dados de consumo do brasileiro. E, pessoal, o avião que eu falei, ele agora não vai estar despejando lixo no lugar errado. Com a Flore, ele vai estar não só dando a destinação correta, mas beneficiando cada um de vocês e gerando muitos dados do consumidor. O futuro da reciclagem, ele não é um custo, ele é um investimento. E a Flore está aqui para construir esse futuro com vocês. Obrigada. Uau! Gostei, Thaís. Trouxe uma provocação. Com essa analogia do avião, você arrasou, entregou tudo. Bom, vou deixar agora, então, nas mãos dos nossos jurados agora. Primeiras damas, vai, Aninha. Vamos lá. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, ficou muito bacana. Eu fiquei com uma dúvida da tecnologia para poder fazer a reciclagem. Isso, para mim, não ficou muito claro. Essa é a primeira dúvida. E a segunda dúvida, eu já vi que vocês já têm muito contrato. Vocês trabalham com logística reversa, né? Para as grandes marcas, são eles que fazem ou vocês estão com o mercado aberto? O nosso foco não é fazer a coleta. A gente faz, é um dos serviços. A gente deixa a coleta para quem é especialista, cooperativas de reciclagem. A gente coordena, mas o nosso foco é a tecnologia para levantamento de dados de pós-consumo, das embalagens, por exemplo. Ah, entendi. E sobre a questão da escala, eu vi que vocês estão com muitos clientes, mas assim, vocês estão pensando numa forma diferente de fazer o modelo de negócio não só com as grandes marcas, não? Sim, muitos clientes a gente faz eventos pontuais. Então, hoje teve Corrida Granado, em São Paulo, a máquina toda pink. Muitos contratos também são pilotos, então a ideia é escalar junto com esses clientes a nível Brasil, e aí são números bem e fora do Brasil, principalmente com marcas de cosméticos. E a gente está com um modelo também de trazer publicidade mais... por minuto de visualização, contato com aquele consumidor. Então, é algo que está previsto para essa escala. Vocês consideraram na mídia, tá certo? Isso.
Me ajuda a entender o tamanho do mercado e como é que você define o mercado, né? Então, você falou que você não está necessariamente na coleta, nem na parte mais da tecnologia. Eu vi que os números caem de 1 trilhão lá de TAM para mais ou menos uns 10 milhões de dólares, 10 a 30, se não me engano, né? No curto prazo. Me explica um pouco de onde você está vendo esses 10 a 30, que tipo de empresa e como é que você está chegando nela. Perfeito. Eu vou pegar do curto prazo. O curto a gente está levando em conta de 3 a 5 anos, especialmente Brasil, nesse momento, por mais que a gente vislumbre também a América Latina, que está em estudo, a gente não leva em conta só mercado de resíduo, porque senão a gente entra no mesmo grupo de catadores e gestores de resíduo, que não é o nosso caso, a gente está na tecnologia. E como que a gente leva em conta? A gente tem clientes em negociação e clientes que já são da casa. Então, a gente leva, por exemplo, eu tenho um cliente X que tem 4.000 lojas. A gente está em 5. Eu boto isso em conta e levo também em consideração o tempo de contrato de, no mínimo, 12 meses. E só complementando, hoje o gargalo que você tem para crescer é mais o capital, para poder ter mais máquinas, está mais na demanda, né, do cliente ganhar confiança e querer expandir, o que mais que está aí de bloqueio ainda para crescer ainda mais? Hoje o gargalo, antes a gente estava, na verdade, é uma mudança de venda. Antes a gente vendia para sustentabilidade e a gente entendeu que, na verdade, o caminho é marketing. Então, a gente está hoje fazendo essa transição. Os dois se beneficiam. Então, até o momento, o gargalo é entrar na empresa e mostrar que a gente não é coleta, a gente é dados, é fidelização, é beneficiamento para tirar aquela ideia de custo. Mas gargalo de produção não temos, a gente faz uma máquina, a estrutura, em 5 dias, a eletrônica bota em 1, então é mais comercial, relacionamento. Legal, obrigado. Como que funciona o Unit Economics para você? Por máquina? Como que a gente faz? A gente faz alocação mensal. Para uma unidade, normalmente é 1.800, mas a gente tem uma tabela de escala. Então, tem um cliente que pede 10 máquinas, tem outros que podem ser 50. E a gente consegue dar o desconto em relação à otimização de operação. E agora a gente também está trazendo aquisição. Principalmente empresas grandes, elas pedem que seja um ativo delas. A gente está entendendo também esse movimento no mercado. Então, locação para determinados tipos de clientes e para outros aquisição. E a gente dá o suporte e atualização do software. Nossos jurados têm mais alguma dúvida? Tudo certinho? Então tá bom. Eu tenho uma última. A empresa recebe de volta depois do recibo, então assim, ela tem reciclagem a partir daquilo. Aquilo gera provavelmente algum tipo de retorno financeiro para a empresa. Como é que essa relação funciona? Perfeito. Primeiro, a gente tem que ter a parceria, o contato com o ponto de venda, para ter acesso ao quanto que gerou. Então, por exemplo, essa foto aqui é do Boticário. A gente fez uma ação que gerou um aumento de 50% no ticket em 4 dias. E para saber esse aumento do ticket, eu tenho que estar em contato com os dados de caixa. E aí a gente faz o comparativo. Eu trago os CPFs, as pessoas que descartaram nesse período da campanha, e faço a triangulação e trago para eles. Foi por conta da campanha. Palmas para a Thaís. Obrigada, Thaís. Bom, agora temos o nosso último finalista, o Bernardo, do Peptidos. Obrigado. Obrigado, mãe. Seja bem-vindo, Bernardo. Boa tarde, pessoal. Muitos de nós já perdemos um amigo desse cedo demais. Não foi diferente com a minha primeira cachorrinha, a Laika. E saúde animal é um tema relevante. Quem aqui, por exemplo, não se importa com o bem-estar dos animais? Hoje, pet é família, não é? E todos os animais merecem um bom tratamento. A verdade é que saúde animal simplesmente importa. Então, eu sou o Bernardo, sou pesquisador em biotecnologia, sou fundador da Pepsi Biotech. Nós estamos revolucionando o processo de descoberta de novas terapias para a saúde animal usando inteligência artificial. Mas se saúde animal importa,
por que existem tão poucas novas terapias para esses bichinhos? E a história que eu vou contar para vocês é o seguinte. Para que um fármaco como o Bravecto, por exemplo, seja criado lá da base até você poder comprar ele, são aproximadamente 15 anos, gasta-se 150 milhões de dólares, só que a taxa de falha é de 95%, depois desse dinheirão todo. E isso, claro, é um problema. E a maior parte do erro está na primeira parte, descoberta do fármaco. E aí eu fico pensando, e se o risco desse processo fosse menor? Quantas doenças a gente poderia evitar? Então, a Péptidos, ela faz exatamente isso. Ela faz o processo de descoberta de novos fármacos 3 vezes mais rápido, 12 vezes mais barato e com 50% maior chance de sucesso comparado aos métodos tradicionais da indústria farmacêutica. Fazemos isso porque nossa plataforma tem um banco de dados proprietário e a gente usa 3 estratégias de inteligência artificial para gerar uma molécula chamada peptídeo. Para quem não está ligando o nome à cara, peptídeo é o famoso Ozempic que muita gente está usando. E gerar novos peptídeos é igual brincar de Lego. Lego são pecinhas que formam objetos diferentes. Peptídeos são aminoácidos que, quando eu arranjo eles, eu posso criar várias moléculas diferentes que resolvem problemas da saúde. Então, já estamos fazendo isso e que, dessa forma, a gente consegue habilitar novas terapias antes impossíveis, como aquela doença que não tinha cura, reduzir efeitos colaterais e também diminuir o uso de antibióticos. Hoje já estamos fazendo isso. Temos o MastiPep para tratar a mastite bovina, sem antibiótico, tirando o resíduo químico do leite e, obviamente, poupando o desperdício do leite na quarentena. E também um cicatrizante anti-infectivo para pets. Também já estamos trabalhando o nosso Ozempic para os cachorrinhos que são fofinhos um pouquinho demais. O nosso modelo está em cima de um mercado de 50 bilhões de dólares na terapia animal. A gente licencia a nossa API ao final da prova de conceito para a indústria farmacêutica. Temos NDA assinado com as principais farmacêuticas globais. E depois do licenciamento, royalties upfront e royalties depois do lançamento. O time da Péptidos é formado por pesquisadores em biotecnologia, bioinformáticos, empresários. Meu sócio e eu trabalhamos juntos há 22 anos e ano passado ele foi capa da Nature na área de peptídeos. E é esse time que vai evitar com que outros animais tenham o fim que a Laika teve. Bom, essa é a Pepsi Biotech e saúde animal importa. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Bernardo. Muito obrigada. Bom, vamos deixar agora com os nossos jurados. Alguém gostaria de começar? Posso começar. Parabéns, Bernardo. Obrigado. Uma dúvida, assim, você comentou que é uma atividade que tem muito investimento, né, em geral, para a indústria. Muitas vezes dá errado e poucos, né, acabam dando certo. E é um mercado global, né? Como é que você vê a competição, né, e no mundo onde é IA e o uso disso para biotecnologia está expandindo muito? Isso. Vocês têm, de diferenciais e 2 de elementos que vocês já provaram que te dá confiança que vocês têm algo já que vai vingar. A indústria farmacêutica ela está vivendo uma profunda mudança agora com a inteligência artificial, exatamente nesse processo de usar IA para ajudar a otimizar o processo da descoberta, seja small molecules, biológicos, né? Nós escolhemos os peptídeos. A nossa vantagem é que, além de ter, nos últimos 20 anos, construído esse banco de dados, a gente consegue criar um banco de dados diferente para cada doença nova que a gente está elaborando. E a gente está sempre usando plataformas diferentes de AI. Então, a nossa plataforma ela nunca está completa, ela está sempre sendo reestruturada para a gente otimizar o processo. A competição, ela existe porque, obviamente, está todo mundo olhando para esse front. A gente escolheu saúde animal por vários motivos, inclusive por um regulatório menos complexo, um processo, uma barreira de entrada menor e um grande mercado que não estava sendo explorado numa competitividade que a saúde humana, por exemplo, tem. Mas é natural que outras empresas comecem a fazer esse mesmo caminho, mas em peptídeo a gente se garante mesmo. Deixa eu te perguntar, Bernardo, parabéns também. Eu fiquei com uma dúvida, ou melhor, se puder dar um pouco mais de clareza no modelo de negócio de vocês, porque você mostrou lá que reduz 50% no tempo total, no início, então eu queria entender, e você já tem contratos e acordos com várias farmacêuticas. Deixa um pouquinho mais claro. Claro. Esse processo inteiro ele é dividido em 2 fases. O Drug Discovery e depois o Drug Development. O Drug Development é feito pela indústria, é muito caro de ser feito.
dificilmente uma startup consegue entrar e ser competitiva. Então, como a taxa de falha maior é no drug discovery, o que a gente faz? A gente desenha a molécula de acordo com a doença que a gente quer resolver. Essa doença a gente sabe de acordo com as conversas com a indústria que a gente tem preliminarmente. Depois a gente faz toda a validação em laboratório e quando eu entrego o PEC com prova de conceito para a indústria, é o momento onde eu licencio a molécula mesmo para eles, a receita da molécula junto com o formulado, que depois essa indústria vai terminar de desenvolver. Oi? Aí ele paga o que a gente chama de upfront. É nesse momento que ele te paga. O primeiro upfront, né? Toda vez que a indústria avança numa nova etapa, ela me paga mais um outro upfront. Até chegar na fase final, ela comercializa e aí é em cima de royalties de receita. Entendi, ficou mais claro agora. Obrigada. Bernardo, conta para mim como é que você cria esse banco de dados que você falou, Legal. né? E, enfim, como que você está bem posicionado para fazer isso? A gente trabalha com peptídeos há 20 anos, né, até mais, e a gente foi testando várias sequências de peptídeos dessas moléculas contra várias doenças, contra várias bactérias, ao longo dos anos. Então, a gente passou a ter os peptídeos que funcionam e os que também não funcionam, que é muito importante para a gente saber os que não funcionam. E eles foram aderidos ao banco de dados. Então, basicamente, é um banco de dados de sequências de aminoácidos, onde eu tenho anotações do que aquilo ali mata e quais bactérias que ela mata. Depois disso, o uso da plataforma é uma questão de eu partir de um peptídeo que provavelmente tem chance de funcionar, mas aí eu otimizo ele para encaixar naquela doença. Tá? Mas o banco de dados é isso. Além dos públicos que estão abertos, a gente tem o nosso, que nos dá um pontapé inicial nesse processo. Então, só para complementar, então, o banco de dados você já criou durante esses 20 anos? Já. E agora acelerou com esses avanços de exatamente. Então, é como se esses meus 5 mil peptídeos eles já tivessem uma chance maior de dar certo. Só que eu ainda mexo neles consideravelmente para ajustar eles na parte molecular de cada doença. E quantos clientes você tem, ou quantas... como que funciona, né? Não sei se você chama cliente ou não. A gente hoje tem NDA já assinado com todas as maiores farmacêuticas, Zoetis, Bayer, Elanco, todas elas, vindo do Brasil. E o processo é exatamente isso. Quando a gente entrega o PEC da prova de conceito, é o momento em que, de fato, a gente discute licenciamento. Nós somos pre-revenue, o que a gente já tem são 3 empresas muito engatilhadas, já com peptídeos de interesse deles, esperando o nosso PEC. A gente levantou agora $1,5 milhão na nossa rodada Seed, exatamente para finalizar a prova de conceito desses 2 primeiros que eu contei para vocês, tá? Avançar a outra fase dos próximos 3 e entregar esse PEC para cumprir com o licenciamento que a gente tem negociado. Qual que é o tamanho do ticket médio, mais ou menos, de cada um desses? Temos projetos que variam de $150 milhões ao Ozempic para mais de $1 bilhão. Depende da doença, do tamanho do mercado. Então, obrigado, pessoal. Obrigada, Bernardo. Obrigado por tudo. Muito obrigada, brilhou aqui. Bom, agora eu vou pedir para os meus jurados irem para uma salinha, para vocês discutirem. Vocês vão ter 10 minutos. Longos 10 minutos. Para decidir aqui para a gente quem vai ser o ganhador ou ganhadora. Enquanto isso, quero chamar meus finalistas aqui para o palco. Por favor, Thaís, Jorge, o Matheus também e o Bernardo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a experiência que vocês viveram aqui com a Hack. Inclusive, Hack, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por esse convite. Estou feliz demais de fazer parte desse momento de vocês. A gente já estava conversando, né, que com certeza esse momento já é histórico, né? E eu queria que vocês contassem, vou fazer a mesma pergunta para cada um. Como foi essa experiência de viver esse momento com a Hack e como vocês estão se sentindo agora também, né? Vou começar com vocês. Vocês já estão com o microfone. Gente, vocês conseguem ouvir a Thaís? Não. Então, toma o microfone. Cara, a gente já ouvia falar da Hack Brasil há muito tempo. Se não me engano, a gente tentou, mas a gente estava bem no comecinho, assim, ideação. E esse último ano a gente foi para valer. E quando teve a notícia, não acreditei. Quando o Ang também deu a notícia no pré-natal, também não acreditei. Melhor presente de Natal possível. A gente teve o apoio de uma equipe multidisciplinar incrível. E para a gente que empreende,
uma ideia que o que acontece é que a gente fica muito saturado, às vezes, de falar de mesma maneira, apresentar e achar que está claro. E teve todo um treinamento para a gente estar aqui em cima, trazer uma linguagem corporal e expressar da maneira mais simples que uma criança de 12 anos consiga entender. Então, teve todo esse acompanhamento também. Foi um processo muito carinhoso e preocupado com como que a gente estava se sentindo. E não é fácil de encontrar por aí processos assim. Então, queria até aproveitar e agradecer, porque foi excelente o processo estar aqui, também indescritível. A gente, que é startupeiro, vê o clássico ou do Silicon Valley ou MIT Harvard, de ver filme do Mark Zuckerberg. Aí, tipo, a gente pisou ontem lá e agora está aqui apresentando o pitch. Então, está sendo uma experiência muito, muito indescritível. Incrível. Obrigada. Acho que aqui foi a terceira tentativa de ir para a Hack. E quando o Wang ele fez uma pergunta um dia para a gente, por que você quer estar aqui? Eu falei, eu sou professor de formação e todo professor um dia sonhou em estar em Harvard. Impossível não ter pensado nisso ou não. E só de eu poder estar aqui, eu já seria um sonho realizado. Foi essa a minha resposta. Eu falei, honestamente, o prêmio não é o que está, eu quero estar em Harvard. Então, estar aqui, enfim, em meio de tantas pessoas, tantas fantásticas, e uma das coisas que mais me deu alegria foi conversar com pessoas que eu, no meu dia a dia, não teria contato. No meu dia a dia, eu não conheceria a história delas. E, para mim, acho que essa foi, além do presente de poder contar a história da Pepsi e dar voz aos pesquisadores que fazem o trabalho, foi conhecer pessoas fantásticas, com histórias, superações. Então, isso diz por si só todo o processo. Bom, é difícil falar depois deles, né? Mas foi uma experiência, assim, surreal, né? O sonho de todo engenheiro pisar no MIT. Então, imagina tu poder se apresentar aqui. Quando eu comecei, né, quando eu fazia o meu curso técnico em mecânica no Liberato, a Marcinha também se formou lá, nunca imaginei que eu ia conseguir vir aqui e vir para a Brasil Conference. Então, é muito especial, assim, muito, muito gratificante, e a gente... só de poder apresentar para vocês, todo mundo que está assistindo online, já é um prêmio enorme. Muito obrigado. Obrigado. Bom, e eu aqui, em nome da Hack Brasil, a gente entendeu que esse momento já seria muito especial para vocês. Então, a gente já trouxe um prêmio para vocês levarem para casa e vocês nunca mais esquecerem desse momento. Uma salva de palmas para ele, gente. Então, Floritec, esse é o seu, com o nomezinho, todo especial. Que legal. Peptidos também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. O Painter Robot também. Obrigado. Maravilhosos. Gente, mais palmas para eles. Agora não dá para aplaudir. Legal. Maravilhosos. Alguém aqui tem alguma dúvida? Gostaria de aproveitar esse momento para falar, para perguntar sobre a experiência, perguntar sobre a jornada empreendedora também. Eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer, mas se alguém quiser colaborar também, alguém levanta a mão? Todo mundo tímido. Todo mundo tímido? Só eu que sou sem vergonha, gente? Não é possível. Olha. Ali tem. Chique. Tem duas ali. Que linda. Gostaria de fazer uma pergunta para os professores. Vocês são professores. E eu tenho certeza que quem dá aula tem algum momento que se identifica como empreendedor. Porque para você sair de uma sala de aula, onde você está totalmente ligado com a academia, com a teoria, não é verdade? Sair dali de dentro e colocar tudo aquilo que você ensina em prática, eu tenho certeza que é um desafio aqui para todos nós, não é? E eu gostaria de saber que momento que vocês tiveram esse insight para sair da teoria e se dedicar para colocar em prática o sonho, né? Muitas vezes a ideação e o sonho, sair em busca disso. Em que momento que aconteceu? Era essa a minha pergunta. Obrigado. Obrigada, seu nome. Giovanni. Obrigada, Giovanni. Muito obrigada pela colaboração. Bom, vou começar então por aqui.
Eu não sou professora, mas quando a gente começa a montar time, a gente no começo traz muito estagiário, muito júnior, e a gente vira um professor e mentor. Então, eu acho que é assim que eu consigo relacionar. Mas a Floritec, na verdade, ela nasceu sem querer de uma competição lá no Rio de Janeiro. Era um hackathon lá em Santo Cristo. E a gente gostou tanto da experiência que a gente... e se esse projeto fosse para frente? E a gente foi levando. A gente se inscreveu num programa da Shell que dava as bases. A gente não conhecia nada como empreender, finanças, jurídica, E a gente foi gostando. Aí a gente fez o primeiro protótipo da máquina e gostou do retorno dos jurados e ver um produto físico seu com o seu nome, o nome da sua marca ali, o seu sangue, suor, é muito legal. Então a gente foi se apaixonando pelo processo, ele não foi planejado e é o que a gente está falando, né? O pitch é um exemplo. A gente não fica nervoso no pitch, a gente fica nervoso na jornada, porque é ali que está o valor. Então, o meu processo de empreendedorismo, ele não foi planejado, mas ele foi assim muito interessante justamente por não estar planejado, sabe? Eu fui professor durante 13 anos e tive que largar a carreira para assumir esse papel de executivo, e aprender exatamente, levar tanta porrada quanto eu levei na iniciação científica. Ontem, a última turma dos meus alunos se formou. E eu recebi muito carinho, muitas mensagens, e foi assim, eu sinto muita saudade de ser professor, e a forma que eu achei de continuar sendo professor é compartilhando a minha jornada empreendedora com os meninos que querem, né, seguir. Acho que poucos aqui aprenderam empreendedorismo na graduação, ou foram incentivados, é uma coisa que o Brasil está acordando agora, ainda mais empreendedorismo científico, que é o que eu faço. Então, a forma de superar essa lacuna, hoje, eu falo sobre isso nas redes sociais, eu falo, principalmente, muito menos sobre a minha startup, mas mais sobre a jornada que eles podem ter como uma opção de carreira, né? E criar resiliência, falhar, principalmente falhar, que é o processo de falha. Então, acho que a minha escolha foi de querer ter essa necessidade de querer criar algo e, bom, tem dado certo e eu espero ver mais alunos empreendendo por diante. Bom, eu fui muito influenciado pelos meus professores, né, meus orientadores, porque no meu curso técnico, meu sonho era participar da maior feira de ciências da América Latina, que é a Mostratec, e conseguindo, na verdade, para eu participar, né, eu queria fazer um projeto o mais legal possível, essa é a verdade, né? E eu identifiquei, então, esse problema, né, da pintura, eu fui falar com meus professores e um monte de gente disse que eu era maluco, né? Que eu não ia conseguir e tudo mais. Mas os meus orientadores, os meus professores disseram, cara, se tem alguém que consegue fazer isso, é tu. Então, eles que... Bem, a gente falando, passa um filme. Toda grande inovação começa com uma pergunta. Uma pergunta simples. E se fosse possível fazer diferente? Porque é das perguntas que nascem as ideias. E algumas ideias podem mudar o mundo. No Brasil, grandes empreendedores estão transformando ideias ousadas em soluções reais. E é aqui que essas ideias encontram seu palco. Hack Brasil, a competição de startups da Brasil Conference at Harvard e MIT. Hoje, algumas das startups mais promissoras do Brasil apresentaram suas ideias para um público global. Porque toda grande empresa começou exatamente assim, com uma pergunta e uma ideia. Mais do que uma competição, a Hack Brasil é um espaço para ideias inovadoras ganharem visibilidade, conectando founders, investidores e líderes que acreditam no potencial do empreendedorismo brasileiro. E onde inovação encontra oportunidade. A cada edição, startups apresentam soluções que podem redefinir indústrias, da tecnologia à saúde, da sustentabilidade ao impacto social.
Hoje, vimos o resultado de meses de trabalho, coragem e dedicação. Ideias que começaram como perguntas e que hoje ganham forma diante de nós. E essas histórias não terminam aqui. Nas próximas edições da Hack Brasil, novas ideias continuarão a surgir, crescer e alcançar o mundo. Uma iniciativa organizada por estudantes brasileiros nos Estados Unidos, reunindo organizadores, jurados e moderadores para dar palco às ideias que estão surgindo no Brasil e conectá-las ao mundo. Hack Brasil 2026, porque toda grande empresa começou exatamente assim, com uma pergunta e uma ideia. Dito isso, estamos aqui de volta com os nossos jurados, com a resposta. E lembrando mais uma vez, né, eu me emocionei aqui com vocês também. A gente, nessa jornada empreendedora, a gente sabe que aqui é uma resposta de que tudo está dando certo, né? Só a gente sabe os altos e baixos que a gente passa e o quanto a gente já foi chamado de louco, né? Eu acho que todo mundo aqui que está nesse palco e muitos outros profissionais aqui sabem o que é levar essa responsabilidade de fazer algo que ninguém estava fazendo antes. Então, eu já parabenizo vocês três por isso, que esse momento seja um momento de muita autoestima empreendedora para vocês. É muito importante a gente saber que a gente está no caminho certo, para aqueles dias que a gente sabe os dias de luta, dias de glória, para os dias de luta a gente lembrar desse palco aqui, desse momento. Mas nós temos também um ganhador, além disso, né? E o prêmio não é pouquinho não, viu, gente? O prêmio é maravilhoso, um premião. Eu não sei, de fato, eu não faço ideia, não me sopraram aqui quem é o ganhador. Eu fico nervosa nesses momentos. Obrigada, viu, gente? Vocês são maravilhosos. E vamos lá. Tchá, 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 tchá. E o vencedor ou vencedora da 12ª edição da Hack Brasil é... Ai, Jesus. Floritec! Thaís Guerra! Uma mulher ganhando, estou muito feliz. Fica nervosa. Meninos, mais uma vez, muito obrigada, mas é impossível não vibrar vendo uma mulher ganhando. Então, muito... Mulher carioca. Uma mulher carioca conterrânea. Meninos, muito obrigada. Vocês são demais. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou muito feliz em fazer parte da história de vocês. Continuem gerando muita oportunidade. O Brasil precisa de mais empreendedores como vocês. Muito obrigada. Ai, que bonitinha já. Eu quero fazer... Vem. O chopp é... A gente vai sair no cheque ali. Depois eu não tinha agora. Pensei que era todo mundo. Thaís, parabéns, por favor. Fala com a gente qual é essa emoção. Quer que eu segure pro seu? Seguro? Eu faço assim. Peraí. Peraí, vamos pro lado. Oh, meu Deus. Cara, então, a ficha vai cair daqui a pouco. Beleza. Ter um cheque, assim, é muito legal. É um resultado, assim, de trabalho de dia a dia. Que nem a Bianca falou, a gente tem muitos baixos, muitos altos. Vou usar esse momento, guardar aqui na minha cachola para quando tiver, assim, cara, será que a gente vai quebrar? Será que vai dar certo? Será que alguém liga para reciclagem? E eu queria, na verdade, agradecer pelos meus colegas, que a gente estava se dando um apoio mútuo. Cara, é muito legal porque o cheque, ele representa, assim, eu vou poder contar para o meu time e eles vão poder sentir também um chequinho para cada um, especiais nesse momento. Mas acho que é uma das provas, assim, de estar mostrando também o impacto fora do Brasil e mostrar o potencial de amplificação desse impacto e quão importante é resíduo, lixo, um assunto que tu fala, você recicla? Eu jogo fora, né? Mas trazer de uma nova maneira e ter essa visibilidade para tocar nesse assunto que muitas das vezes é muito nichado. Em COP30, por exemplo, eventos do segmento. Então, trazer dessa maneira leve aqui para vocês está sendo muito legal.
Como é que eu levo isso no avião? A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Leve com orgulho, porque ele é seu. Meninos, vocês querem falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Se despedir, uma mensagem rápida? Acho que se despedir... Bom, primeiramente, parabenizar, né, a Thaís, muito importante. E agradecer por toda a oportunidade de a gente estar aqui. Tu também está nos intermediando, uma honra. E muito obrigado aí, pessoal também que nos assistiu. Valeu. Valeu, pessoal. Eu prometi que eu ia falar, independente de qualquer coisa. Um dia antes de vir para cá, eu perdi minha avó. E eu ia dedicar qualquer coisa a ela. E eu estou muito feliz por estar aqui. Então, ela, que é professora também, está muito feliz. Thaís, parabéns demais. Jorge, demais. E muito obrigado por todo mundo, por apoio. Principalmente pela produção, que vocês são muito fantásticos. Vocês realmente fizeram um trabalho maravilhoso. E é isso. Parabéns. Obrigado. Quanta emoção, gente! Ó, Thaís, parabéns, tá? Mais uma vez, eu estou muito feliz de ver você com o seu trabalho, que, como você disse, né, é um trabalho ainda não... Tem zero glamour, as pessoas zero querem falar sobre isso, e você conseguiu... E a ideia é exatamente mudar isso, trazer o glamour, por que não, né? Maravilhosa. Sou uma mulher para fazer isso, né? Então, parabéns, viu? E palmas para ela mais uma vez. Jurados, obrigada. Chama nossos jurados aqui também? Por favor, venham ao palco, vamos tirar uma foto. Nossos jurados, muito obrigada pela participação, Aninha. Não tem nem o que dizer. Te adoro demais. Já foi muito legal, viu? Muito bom estar junto. Ficamos aonde? Por aqui? Peraí, pode ir aqui. Segurar o checão. O checão, né? A gente olha para todas as câmeras.